beaucoup de choses nous révoltent autrefois. Revolta de outros tempos. Il a confessé. Ele confessou Il avait participé à des choses de sorcellerie. que Il ele avait havia un participado pouvoir de guérison. de algumas C'est ça le ciências secret, les de prières secrètes. feitiçaria e magias negras. La plupart de ceux qui font ça A maioria das ne pessoas savent même pas que fazem isso, c'est mal. não sabem o quanto é mal fazer Ils isso. pensent que c'est un don de Dieu. Eles pensam que é um dom de Deus Puis c'est un don e isso é de um l'autre, dom un don de l'ennemi. do inimigo. É verdade, Senhor. Alors il a confessé Ele ça. confessou tudo Il isso. s'en est détaché. Ele Il a se liberou. renoncé. Ele renunciou. Aleluia. Il a commencé à nettoyer sa vie. Ele começou a limpar a sua vida. Et puis, E depois então, il avait invité ele une convidou nouvelle fois mais Pierre uma Offet. vez Pierre Offet, Mercredi prochain, 1er quarta-feira septembre. próximo, 1º de setembro. Ce sera mercredi 1er septembre. Quarta-feira, 1º de setembro. Mais c'était il y a 2 semaines, Mas fazem 2 semanas, ou 2 ou 3 semaines. 2 ou 3 semanas, Et vraiment, on pouvait se demander si Philippe arriverait. e poderíamos nos perguntar se Felipe resistiria até essa data. C'est à ce moment-là Se neste momento que nous exato avons entendu parler de lui, parce que que nós justement on avait vu que Pierre Offet allait venir une deuxième fois là-bas à Sorens. La première fois on n'avait pas pu aller. que Pierre Offet On a pris contact. sua campanha, nós Et on a juste appris e nós simplesmente cette contactamos. histoire le jour, la veille du jour où nous devions aller dans le canton de Fribourg Nós tomamos conhecimento no véspera do dia que tínhamos que ir avec notre amie Martha et son mari, Sœur Alessio, sua esposa. et alors nous sommes allés prier dans ce village. Nós fomos então orar nessa Je ne village. savais pas où ils habitaient, Nós on a prié là dans ce sabíamos village. onde eles habitavam. Et puis, on s'est senti appelé à faire plus. Nós fomos chamados a fazer um pouco On a mais. repris contact avec la personne qui les connaissait. Uma pessoa que o conhecia. On a pu aller chez eux, Podemos ter ido à casa écouter, dele. on a prié avec eux. Nós oramos com ele. Mais tout de suite, Mas son logo, état em a seguida, encore ele empiré. ficou realmente pior. Il a dû aller à l'hôpital. Ele foi ao hospital. Et il y avait une infection. Ele tinha uma infecção. Et sa vie était vraiment menacée. A sua vida estava realmente Parce ameaçada. que son corps, il n'y avait plus de défense. Seu corpo não tinha mais anticorpos para combater contra. Et alors, E então, on est retourné à l'hôpital pour prier pour lui. no hospital para orar por ele. Martha est venue avec nous. Marta veio conosco. Et une deuxième fois, A segunda vez, son amie Yvonnette est venue aussi. sua amiga Ivonete também veio. Et on a prié. E nós oramos. Et on a supplié le E nós Seigneur. suplicamos ao Senhor. Et d'autres venaient aussi. E outros et também suppliaient. vieram e se uniram. Et les membres de la famille venaient, l'entouraient Os sous membros toute leur da família affection. ficaram todos perto En dele. pensant tous que c'était la dernière fois qu'ils le voyaient. Nós pensamos que era a última vez que estávamos vendo nosso irmão. Et vraiment, quand on nous a trouvés dans la chambre, Quando nós o encontramos no quarto, il était comme mort sur le ele lit. estava como um morto sobre a cama. Et quand on a prié, il y a quelque chose qui est revenu. Alguma Amém, coisa glória a que Deus. voltou. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Il s'est un peu relevé. Ele pouco se levantou. Et après la deuxième prière, Depois da segunda oração, il est relevé un peu ele se plus. levantou pouco mais. Il était de nouveau capable Ele era capaz de parler un tout de petit falar peu. pouquinho. Et le lendemain, E no dia seguinte, quand sa femme est entrée dans quando la a sua chambre, esposa entrou no quarto, elle a vu le lit vide. ela viu o quarto realmente Aleluia. vazio. Mais qu'est-ce qui se passe? Ela disse, então o que está acontecendo? Et qu'est-ce qui se passait? O que estava acontecendo? C'est que lui, il était debout et il était allé prendre sa douche avec une Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Alléluia! Aleluia! Mais c'est pas fini. Mas não terminou por aí. C'est pas fini. Não terminou ainda. Parce que lui, il a encore beaucoup de chemin à Porque faire. ele tem muitos caminhos ainda para fazer. Oui. Sua vida C'est pas fini parce que si l'infection, en tout cas, est terminée. não terminou. Oui, on a eu la victoire. A infecção terminou. Mais personne ne sait. Mas Si on a eu vraiment la victoire sur le cancer. nós temos ainda a vitória sobre Amém, Jesus. Et c'est pourquoi il faut continuer à prier. É por isso que temos que continuar. Aleluia. Une chose qui nous a aidé énormément, Uma c'est coisa que notre nos prière. ajudou Et c'est la prière foi a nossa oração. de ceux qui ont prié au Brésil. Aleluia. A oração dos que oraram no Brasil também. Vocês, os que oraram no Brasil. Parce que Martha avait Glória a non seulement Deus. envoyé le nom de Philippe au Ele Brésil, deu o nome do mais prefeito no Brasil. photo, A sua foto.
Il y a beaucoup d'intercesseurs là-bas qui ont E tem prié. muitos intercessores. Comme aussi en Suisse allemande, Suisse et alemã também. en toutes sortes d'endroits. Em toda sorte de Et il fallait bien la prière de tous. E realmente é importante a oração Et de quand on est allé prier vers lui, on avait chacun une façon différente de prier. cada uma maneira Et de l'accompagner. e de acompanhar. On s'est complété. Mas foi completo. On s'est complété. On a lutté. Et on est prêt à continuer. Et maintenant, il y a cette rencontre qui va avoir lieu mercredi. E Il faut prier pour que Philippe quarta-feira. soit là. Il est rentré chez lui ce week-end. Ele entrou nos Estados Il est chez lui aujourd'hui, cette Ele nuit. está no Il seu dort chez casa lui. esta noite. Mais l'année prochaine, il va retourner à l'hôpital. Mas segunda-feira que vem ele vai retornar ao hospital. Alors il faut prier pour qu'il puisse ressortir pour mercredi soir. Para que ele possa Aleluia. sair quarta-feira. Et surtout pour qu'à ce moment-là, E para que neste momento exato il reçoive encore un supplément de guérison. e que ele possa Et qu'on ait la victoire complète. Et que ce soit vraiment un témoignage pour Jésus dans un realmente pays. o testemunho de Jesus para neste país. Parce qu'il ne s'agit pas seulement Mas de guérir un homme, porque não significa somente de curar um homem, mais c'est tout le pouvoir mas todo de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, et d'un tas de choses qui règnent là-bas, que reina neste qui doit lugar, être ébranlé. que vai realmente ser aniquilada. Em nome de Jesus. Alors merci, je vous Agora, remercie muito obrigado. déjà d'avoir prié pour Muito ceux obrigado d'entre vous qui ont por peut-être prié pour lui, por orarem por ele, pelo et irmão puis Felipe. de prier encore. E de continuar orando. Parce que le Seigneur est vainqueur. Porque nós precisamos do Senhor, o vencedor. Parce Glória a que le Deus. Seigneur a fait ces choses. Porque o Senhor faz essas Et coisas. nous sommes certains Aleluia. E nós estamos certos continue d'agir. de Au nom de continuar Jésus. agindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai receber. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus, tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade, né? Estou tendo a oportunidade de louvar o Senhor. Mas enquanto o pastor estava aqui falando desse Como testemunho, vos apelevou? dessa obra maravilhosa que Deus está fazendo na vida desse homem, eu estava ali El lembrando testimonio que Deus também vivant, ça me fait beaucoup parce que je connais cada um de quelqu'un nós qui a la aqui même estamos situation. aqui para cumprir um propósito da parte de Deus. Nós estamos aqui para cá, mas estamos aqui realmente Je vou la para esse apresentar esse propósito vídeo. cumprido. E eu também sou um milagre. Amém. Porque com 12 anos tive uma arma apontada na minha cabeça, ou melhor, dos 13, né? Começou dos 3 anos, e com 12 eu passei por essa experiência, com os 21 também. E depois, com os 34, Deus me trouxe para esse lugar. E aqui, o Senhor Jesus me encontrou. Não foi eu que me encontrei, foi Ele que me encontrou. Porque eu não era cristã ainda, e eu tive nessa situação com os bandidos ali onde eu morava, querendo me matar por causa do meu primo. Eu intervi na situação, mandei meu primo embora e fiquei no lugar do meu primo. E eles vieram, né, com aquela ira, para me matar se eu não mandasse meu primo no meu lugar. E eu resisti ali, porque ele não viria mesmo, e eu vi um homem de branco passar Oh, glória a Deus. Eu não era cristã ainda. Oh, glória a Eu ouvia Jesus. falar só de Jesus. Eu não o conhecia. Então foi algo que eu hoje, quando me lembro, glorifico ao Senhor, porque Deus ele sempre guardou a minha vida. E tem guardado até hoje, vai continuar guardando como a vida de cada um de nós. Seja a enfermidade que o inimigo tente, né, ceifar a nossa vida, seja com situações que nós muitas das vezes nem sabemos por que passamos, mas Deus ele é o Deus do impossível. Aleluia. E Ele nos deu vida para um propósito. E que Amém. venha se cumprir em nome de Jesus. É o que estou pedindo ao Senhor. Amém. Oportunidade mesmo para fazer a obra dele. Amém. Continue me capacitando, me dando graça, né, para eu continuar. Amém?